Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu sempre digo para vocês que aquilo que está acontecendo por aqui não é uma coisa isolada. Veja o que está acontecendo com os iranianos, veja o que está acontecendo lá também no Dragão do Oriente, onde a situação está muito ruim para aquele sistema vigente que está no poder já há muitos anos, tentando ratificar e perpetuar o seu poder, não através de uma liderança carismática, mas através de uma dureza, e isso é sempre um grande problema. Portanto, quando a gente analisa um pouquinho, estuda um pouquinho sobre geopolítica internacional, a gente vai entender que hoje os interesses internacionais no território brasileiro são gigantescos, são enormes, e o que parece e indica que está acontecendo é que o sistema internacional que precisa do Brasil, seja para segurança energética, seja para segurança alimentar, seja para poder transferir as indústrias lá do Oriente para cá, precisam instalar isso aqui, eles precisam que o Brasil esteja dentro do joguinho, precisam que a gente dance conforme a música que eles estabelecem, e todas essas estranhezas que temos visto acontecer em nosso território, com certeza, são frutos de uma tentativa desse sistema internacional de colocar o Brasil para dançar conforme a música e para jogar o joguinho que eles querem que nós joguemos. Por isso, quando a gente olha o grande cenário, né, o que os americanos chamam de the big picture, a gente tem uma interpretação muito mais eficiente daquilo que a gente vê aqui. Porque em vez de você achar que é uma coisa doméstica, que é uma coisa daqui de dentro, o que está acontecendo dentro é só uma expressão de forças que estão vindo de fora e estão disputando ali, morder os nossos recursos naturais e todos os benefícios que nós temos, que na minha opinião, já falei para vocês aqui várias vezes, o Brasil é o país mais rico do mundo. É só você ver a nossa riqueza natural, que hoje é mais importante do que nunca. Água, comida e energia. Isso a gente tem de sobra. Creio que continuaremos tendo e, se Deus permitir, a gente vai permanecer nessa posição, tá bom? Antes de entrar no assunto propriamente dito, falar dessa conquista gigante ou uma arapuca oculta, quero lembrar vocês, link aqui embaixo, vocês virem estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023 e também dar uma olhadinha nos outros cursos lá que estão com desconto especial, sem falar nos 14 livros que a gente vai estudar no ano que vem no Clube de Leitura Daniel Lopes. São 12 livros por mês, 12 livros por ano, um livro por mês, mais 2 livros bônus e temas que têm total e direta relação com o que está acontecendo hoje, e a gente vai estar ali na plataforma estudando junto e aprendendo a como interpretar tudo que vai acontecer a partir do ano que vem, ok? Chegando aqui no assunto. Então, nós tivemos uma notícia que passou meio despercebida nos últimos dias, que a princípio parece uma vitória muito grande da equipe econômica do atual governo. Porém, pode trazer por trás disso um problema muito preocupante, muitíssimo preocupante. O que foi essa notícia foi que foi a primeira vez que nós temos um brasileiro comandando uma importante instituição internacional, que é o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Ilan Goldfein é o novo presidente do BID e é a primeira vez que um brasileiro comanda essa importante instituição, tá? Inclusive, isso tem sido interpretado por alguns aí como uma primeira grande derrota desse pessoal aí que quer voltar para o poder. Porque teve um ex-ministro aí desse antigo grupo que até fez um pedido para a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, para adiar essa nomeação. Eles não gostaram nem um pouco dessa nomeação. E se eles não gostaram, a grande pergunta que fica é: então deve ser uma coisa boa, né? Se o pessoal do Quanto Pior Melhor, o pessoal que quer voltar ao poder, não gostou e tentou barrar essa nomeação, deve ser uma coisa muito boa, né? Deve sim, mas vamos analisar com calma, tá? Porque quando a gente fala do sistema internacional ganhando poder e fazendo valer a sua vontade, os seus planos aqui no território nacional, eles exercem esse poder através dessas grandes instituições, principalmente as instituições de abrangência mundial. A Organização Mundial do Comércio, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas. Todas essas organizações e muitas outras que têm abrangência mundial são os instrumentos por meio dos quais esse sistema internacional vai exercendo o seu poder. Então a gente tem que ficar muito de olho. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, ele foi fundado em 1959. Só que entre as suas funções, a gente tem algumas funções ali importantíssimas, tá? Porque o BID é uma instituição de fomentos para obras e projetos na América Latina.
A instituição é simplesmente a responsável por um capital aí de 12 bilhões de dólares que pode ser repassado a países, estados ou prefeituras. Será que isso aí já é uma preparação para aquele grande investimento que é público que geralmente se faz, daquela matriz de investimento público que está sendo propalada aí pelo pessoal do grande pior, do quanto pior melhor? Essa que é a grande questão, tá? Então, continuando essa ideia, né? O motivo do pessoal do quanto pior melhor tá tão incomodado com um brasileiro comandando o BID, talvez seja porque eles queriam que quem comandasse o BID fosse um do seu time, né? Que o primeiro brasileiro a comandar essa importante instituição fosse alguém lá que jogasse o jogo junto com eles, ok? E o Goldfein, ele é um quadro ali muito técnico, né? Ele ocupou a presidência do Banco Central, ajudou a reconstruir os indicadores econômicos ali que foram prejudicados por gestões anteriores, e quando ele assumiu a sua função de presidente do Banco Central, a inflação estava em 9,32 e quando ele entregou a gestão do Banco Central estava em 2,76, tá? Então, o que incomodou muito o pessoal que quer voltar ao poder é que o nome do Goldfein foi uma sugestão do atual governo, do atual presidente, né? Então, para eles isso aí foi muito ruim e pode representar aí uma grande derrota para eles. E não é só no Banco Interamericano de Desenvolvimento que a gente está tendo aí um primeiro representante do Brasil, não, porque outra conquista que tem sido colocada como uma grande vitória para o Brasil foi que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele foi escolhido para presidir o conselho do BIS, o BIS, que é o Bank for International Settlements, tá? É o Banco de Compensações Internacionais. E aí a notícia que chega assim, mais uma vitória para o Brasil, porque essa é a equipe econômica campeã do atual governo, né? Então, o pessoal da atual gestão, os brasileiros teriam conseguido nessa gestão, pela primeira vez, ter um brasileiro à frente do Conselho do Banco de Compensações Internacionais e à frente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É importante lembrar que o Campos Neto ele já foi escolhido como presidente do ano dos bancos centrais, ele foi elogiado pela maneira como ele lidou com a crise sanitária, diante também de importantes problemas como a crise na Europa e o aperto financeiro internacional, né? Isso foi sempre colocado como uma grande habilidade técnica do Campos Neto. Só que quando a gente pensa no que é esse Banco de Compensações Internacionais, esse BIS, né? Bank of International Settlements, a essência está no seguinte, tá? Na prática, o Banco de Compensações Internacionais, ele administra o Fundo Monetário Internacional, que por sua vez administra ou tem grande influência sobre os bancos centrais ao redor do mundo. O corpo desse controle do sistema financeiro internacional se chama BCBS, que é o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária. Esse é o pessoal que, no final das contas, controla o mundo, porque eles decidem o futuro do planeta. Por um lado, isso pode parecer, ou se Deus quiser, representa uma importantíssima vitória para uma visão de mundo mais atrelada ao atual governo. Dois indicados pelo atual governo ocupando funções tão importantes. Mas o que preocupa será que esses brasileiros ocupando essas funções importantíssimas estão dispostos a jogar o jogo da liberdade econômica e fugir de todo o populismo, ou será que eles estão dispostos a jogar o jogo desse sistema internacional? Lembrando que o Campos Neto é um dos que encabeçaram a abominável proposta de transformação do real físico para o real digital, que eu já disse para vocês que será o checkmate final de qualquer sonho de liberdade que a gente pode ter, porque para economistas como o americano Robert Wenzel, infelizmente já falecido, ele disse que a implementação de uma moeda centralizada digital, como o Fedcoin ou como o dólar digital, que seria o mesmo modelo aqui do real digital, seria o maior pesadelo para qualquer um que sonha com a liberdade, porque daria ao sistema que controla os países total monitoramento e poder de interromper
a conta de alguém ou as negociações financeiras de alguém por qualquer motivo. Algo muito semelhante com o que já acontece lá no Dragão, dentro daquele sistema de crédito social e muito claro, já usando o Yuan digital como referência das compras. Então a pergunta que fica é, tendo pela primeira vez brasileiros no BID e no BIS, será que a gente vai conseguir frear esse sistema de controle poderoso que tem sido implementado mundo afora? Ou será que eles já foram colocados ali sabiamente para poder jogar esse jogo e fazer o Brasil dançar conforme a música? É a pergunta que fica, ok, pessoal? Tem tudo a ver com aquela Agenda 2030, tem tudo a ver com o grande reset, tem tudo a ver com o plano do Fórum Econômico Mundial de estabelecer ali um novo tipo de sociedade em que as pessoas não têm nada, mas são felizes e tudo que elas quiserem, elas vão pegar emprestado e será entregue na porta das suas casas por um drone. Será que essas duas figuras, nessas duas importantes instituições, representam para nós uma enorme conquista ou uma arapuca oculta? É a pergunta que fica, deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!